Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre o nosso poder constituinte. Vamos falar um pouquinho sobre a teoria do poder constituinte. É, Quando a gente fala de poder constituinte, a gente vai falar dele, é, essa teoria, na verdade, assim, quando a gente fala poder constituinte, nós estamos falando desse poder de elaborar uma Constituição. Então, quando a gente fala de poder constituinte, deixa eu botar aqui, aqui. Não gosto do pretinho, eu gosto mais do colorido. Peraí, quero colorido, volta. Esse. Só que é um colorido, né? Isso, vamos lá. Depois eu vou mandar esse material para vocês aqui. Então, o que é o poder constituinte? É o poder de elaborar é, uma Constituição. Minha letra vai melhorando cada vez que eu escrevo, mas ainda não está muito boa. Então, quando a gente fala de poder constituinte, nós estamos falando do poder de elaborar uma Constituição. O poder constituinte, gente, ele é a energia ou também chamamos de força política que se funda em si mesma, tá? Seria a vontade suprema, a vontade sublime de um povo em estabelecer e as bases organizacionais da comunidade política. Poder constituinte, ele seria a autoridade suprema do ordenamento jurídico, porque ela é anterior a qualquer normatização jurídica. O poder constituinte, então, ele é responsável pela elaboração da Constituição Federal, que é a norma jurídica superior que inicia, é a norma superior que inicia a ordem jurídica. Então, o poder constituinte, ele é chamado de constituinte porque ele tem aqui a potência criadora, certo? É, Essa teoria do poder constituinte, ela foi primeiramente concebida pelo Emmanuel Sieyès, ou também chamado de Abade de Sieyès. Isso foi lá no século XVIII, na França. O que acontecia? Existia lá é, as monarquias, né? E esse Abade, ele veio com uma teoria dizendo, trazendo a existência de um terceiro estado. O que seria esse terceiro estado? Bom, o primeiro estado seria a realeza, então, né, reis, enfim. O segundo estado seria a igreja, porque na época lá, imagine, tinha ainda uma grande influência é, no regramento do estado, da comunidade. Então, o primeiro estado era a realeza, o segundo estado seria a igreja. E aí o Abade, ele veio e propôs a teoria do terceiro estado. Então, o terceiro estado, segundo ele, seria o povo. Na verdade, no começo, ele até trouxe aqui a ideia de nação. Só que esse termo posteriormente foi substituído por povo, que nação envolve ali uma questão de pertencimento, enfim. Então, melhor seria o termo povo. Então, diz o Abade que o terceiro estado ele seria o do o povo que deveria governar, o povo que é o legítimo titular do poder. Então, se antes eu tinha um monarca que estabelecia as regras a seu bel prazer, sem ninguém dizer nada, enfim, agora deveria
ser elaborado um documento que representasse a vontade do povo. Então, ele traz essa ideia dizendo que a formação desse Estado, ela deveria passar pela vontade do povo. Não deveria ser somente um rei, somente um monarca e ali os seus subordinados ali dentro da realeza que deveria emitir as regras, mas sim o povo. Nessa época, o povo era, de certa forma, a burguesia, toda a revolução foi realizada por ela. Mas o Abade ele vem e diz: não, o terceiro Estado e o legítimo titular do poder é o povo. Então, deve haver um documento que represente essa vontade do povo, que estabeleça ali, que organize o funcionamento para que a vontade, né, que hoje a gente chama interesse público, seja realmente observada e não o interesse apenas de alguns. Então, segundo o Abade, para a formação ali da sociedade, deveria haver 3 fases. Num primeiro momento, a reunião dos indivíduos, na sequência, eles começariam a se organizar e debater, né? E, por fim, tinha que montar ali um documento que escolheriam-se os representantes para montar esse documento ali, estabelecendo a organização deste corpo de indivíduos, que seria chamada, então, a Constituição. Então, vejam, a Constituição, segundo o Abade, seria produto dos trabalhos do poder constituinte originário e estruturaria os poderes constituídos do Estado, diferenciando destes por sua superioridade e capacidade criadora. Então vejam que ele, no meio de toda aquela confusão, ele trouxe a ideia de que o poder pertence ao povo. É o povo que deve determinar a criação ou modificação de uma Constituição. E aí, né, nessa época também, nós temos já sociedades bem complexas e numerosas, e não teria como cada pessoa se manifestar. Então, essas pessoas escolheriam representantes, e estes representantes, eles formariam, eles escreveriam este documento representando os interesses desse povo que o escolheu. Quando a gente estuda, por exemplo, democracia, conceito de democracia, história da democracia, a gente volta lá para a Grécia e a gente tem alguns filósofos ali, que provavelmente vocês já estudaram, ensino médio, não sei ainda se tem filosofia, mas provavelmente já devem ter estudado. Mas a gente tem lá, por exemplo, o Rousseau. O Rousseau ele defende muito essa ideia de participação direta das pessoas nas discussões políticas. E era o que a gente tinha lá na Grécia. Na Grécia, os gregos, e aí livres, porque os escravos trabalhavam, e os gregos eles ficavam livres para poder se reunir na praça, que era a ágora, e aí eles discutiam e tomavam as decisões, né, políticas. Então, como eram cidades menores, dava para se reunirem na praça mesmo, porque não eram todos, eram só os representantes que tinham os escravos que ficavam lá trabalhando, e as mulheres também não iam, então eram só os homens. Eles se reuniam e apresentavam suas ideias, que daí é a chamada, se vocês pesquisarem, é a chamada democracia direta. Com o tempo, gente, as cidades começaram a crescer. Não tem. Imaginem hoje, vamos pensar em Joinville. Tem como as pessoas irem para a rua, reunirem-se ali e debater a política? Não tem como. Não tem, isso é impossível. E aí surgiu a ideia da democracia representativa. As pessoas, o povo, né, vai lá, ele escolhe os representantes, e aí estes representantes se reúnem para estabelecer os regramentos no interesse do povo que o escolheu. Essa é a ideia de democracia representativa. Então, aqui, quando o Abade ele estabelece a existência do terceiro Estado e do poder do povo, ele sabe que o povo não tem como se reunir diretamente. Então, ele diz, ok, o titular do poder é o povo. O povo ele pode exercer esta titularidade, esse poder diretamente, e aí até fala em plebiscito, referendo, a gente tem na nossa Constituição essa previsão,
A gente pode participar diretamente, e aí a nossa Constituição, a gente vai ver futuramente, ela estabelece a possibilidade de plebiscito e referendo, que é quando a gente participa, ou lei de iniciativa popular, que a gente vai ver futuramente como que funciona, mas a maioria das vezes é uma democracia representativa, né? A gente escolhe os nossos representantes por meio do voto, e aí estes representantes, eles vão lá realizar, estruturar, organizar, enfim, e tomar as decisões em nome do povo, tá? Então, quando a gente fala de poder constituinte, a partir de agora, do século XVIII, nessa obra O que é o Terceiro Estado, ele estabelece que a titularidade, o titular do poder constituinte, é daquele que detém o poder. Quem que detém o poder? Poder é do povo. E aí a gente tem, então, o poder constituinte. Esse poder constituinte, ele tem alguns tipos, tá? O primeiro tipo é o poder constituinte originário. O que é poder constituinte originário? Bom, o poder constituinte. Só vou voltar aqui antes, deixa eu fazer uma tabelinha, só mostrar um negócio para vocês. A gente viu que o poder constituinte ele é do povo. Como que ele chegou nessa ideia? Eu vou puxar um pouquinho para cima para fazer aqui embaixo. Quando a gente estudou lá no comecinho o conceito de Constituição, a gente viu o conceito de Estado, né? Estado. A gente viu que o Estado ele é formado por três elementos, né? Vocês lembram? Território, aqui mesmo. Território, povo e poder. Governo soberano, soberania, poder soberano. Poder soberano. Quando a gente fala do povo e desse poder, o poder, aqui o povo, ele é titular desse poder. Então, o poder, ele é de titularidade de quem? Do povo. Então, esse poder aqui, a titularidade desse poder é do povo, é o povo. Como que o povo exerce e regulamenta o exercício desse poder? Através de uma norma que é chamada de Constituição. Constituição. Para que serve a Constituição? A gente já viu. Ela serve para estabelecer as regras da vida do, no Estado. Opa! Ela vai estabelecer as regras de convivência no Estado. Então, o que vai ser o meu poder constituinte? O que vai ser o meu poder constituinte? Poder constituinte. Ele vai servir para elaborar. Ele vai servir para elaborar o documento vai servir para elaborar o documento que vai regrar a vida do Estado. É para isso. Então, veja, do Estado. Então, veja, o meu Estado com território, povo e poder. O poder de titularidade do povo, que vai estabelecer as limitações através da Constituição. Então, para que me serve o poder constituinte? O poder constituinte está assumindo que esse poder de titularidade do povo, mas que vai se reunir para elaborar
esse documento que vai regrar a vida no Estado, que vai regrar como essas pessoas vão sobreviver e vão viver no Estado. Então, esse é o meu significado de poder constituinte. E aí sim, a gente tem aqui os tipos ou classificação do poder constituinte. A gente vai ter dois tipos de poder constituinte. A gente vai ter o poder constituinte originário, e a gente vai ter o poder constituinte derivado. Para que serve o poder constituinte originário? Ele serve para elaborar. Deixa eu tirar isso daqui. Tirar essa figurinha aqui, não está me deixando desenhar. Deixa eu ver se dá para ti. Vou botar lá para cima. Então, o poder originário, ele vai servir para elaborar a Constituição. Esse poder constituinte originário, ele pode ser de dois tipos, tá? Ele pode ser quando, por exemplo, eu tenho a primeira vez que eu estabeleço uma Constituição. Como assim, professora? Imaginem que as pessoas descobrem um novo território. Chegaram na América e descobriram um território americano. Né? Descobriram o território americano. E aí se reuniram ali, agora a gente precisa estabelecer as regras de funcionamento desse novo território. Estabelecemos aqui o território, nós somos o povo desse território, a gente precisa estabelecer as regras. Então, quando é a primeira vez, a gente tem o poder constituinte originário histórico. E esse aqui é só quando tem a primeira vez. Hoje em dia, é bem difícil que se tenha o histórico. É também chamado de fundacional. Fundacional. E a gente tem o poder revolucionário, que aí é quando eu já tenho uma Constituição, mas por algum motivo eu preciso mudar. Essa mudança pode ocorrer, sim, por uma revolução, por uma insurgência, pode mudar por um golpe, pode de várias formas. Então, ele é o revolucionário ou o simples fato, chegamos no consenso, queremos fazer uma nova Constituição, não precisou revolução, não precisa nada, mas a gente quer mudar. Então, ele é revolucionário em que a função dele é substituir a anterior. Então, ele substitui a anterior. Então, esse é o nosso poder constituinte originário, que serve para elaborar a Constituição. Ele pode ser histórico ou fundacional, quando é a primeira vez que ele vai fazer uma Constituição, ou ele pode ser revolucionário quando ele simplesmente substitui a anterior. Como eu disse, essa substituição pode se dar por uma revolução, pode se dar por sei lá, um golpe, né? Alguém assumiu, quer fazer uma Constituição que diga que ele é o poder, que ele é o soberano que pode fazer tudo. Enfim, é quando eu mudo de uma para outra. Ou não precisa ter nada, chega-se num acordo que precisa de uma Constituição nova e faz a nova. É o revolucionário. Nem sempre eu tenho a revolução. Às vezes a revolução é pacífica, tá? Então, esse é o poder originário. O poder constitucional derivado, ele vai servir para realizar a alteração do documento. De qual documento? A alteração da Constituição, né? Então, ele serve para realizar a alteração do documento Constituição. O poder derivado, ele pode se dar de três formas também. A gente vai ter isso. Uma das formas do poder derivado é de emendar a Constituição, mas a gente vai, que é esse aqui, o reformador. Então, a gente tem o poder constituinte derivado reformador, que é aquele que vai reformar, que vai alterar a Constituição. A gente tem o revisor, poder constituinte derivado revisor, e a gente tem o poder constituinte derivado decorrente. Então, essa é a nossa classificação aqui dos tipos de poder constituinte, ou classificações do poder constituinte.
Poder constituinte originário, que é quem elabora a Constituição, ele pode ser histórico ou revolucionário. E o poder constituinte derivado, que daí serve quando vai alterar um documento. Aí ele pode ser reformador, a gente vai ver, né? Mas o reformador é das emendas constitucionais, de alteração da Constituição. Ele pode ser revisor, em que ele revê normas que foram postas na Constituição, e ele pode ser decorrente, que a gente vai ver quando eu tenho as constituições dos entes federados. Então, esses são os nossos tipos de poder, e a gente vai falar um pouquinho cada um deles, a começar pelo poder constituinte originário. Tá? Então, a gente tem ali o poder constituinte originário. Tem uma discussão antes de entrar efetivamente no poder constituinte originário, é que quando se fala em poder constituinte, antes do originário, se discute a natureza do poder constituinte. E aí, nessa discussão de poder constituinte, nós temos duas correntes. Vou voltar aqui. Quando a gente fala em natureza do poder constituinte, a gente tem duas correntes, tá? A gente tem a corrente justnaturalista e a gente tem uma corrente justpositivista. Tá. O que significa cada uma delas? Bom, a corrente justnaturalista, ela considera que o poder constituinte é um poder de direito, porque a corrente justnaturalista ela admite a existência de um direito natural que é proveniente da natureza humana e dos ideais de justiça, e que esse direito natural ele é prévio ao direito positivo. Então, mesmo que o o poder originário, ele anteceda a formação do Estado, teria uma base normativa que lhe daria fundamentação, tá? Porque seria o direito natural. Então, esse direito natural. Vocês vão estudar isso mais profundidade, acho que na teoria do direito, quando vocês estudarem teoria geral do direito, que daí fala um pouquinho das escolas justnaturalista e justpositivista, mas a justnaturalista ela vai dizer que antes do direito posto, existe um direito natural que faz parte do próprio ser humano, da própria humanidade. Tá? É um direito natural, ele é prévio a tudo, existe antes de qualquer coisa. Então, a teoria justnaturalista vai dizer que o poder constituinte ele seria ali um, um poder de direito, sim, que veio do direito natural. Tá? E aí, por essa corrente, ele fala, então, que o poder constituinte ele é anterior ao Estado e ele existe justamente para organizá-lo por meio da Constituição. Tá? Então, ele diz que o direito existe antes mesmo de o Estado surgir. Tá? Essa é a ideia da corrente justnaturalista. A corrente justpositivista, ela diz que não tem como se pensar o direito antes de se aferir à existência de um Estado. Eu não posso imaginar que exista direito antes de existir um Estado. Tá? O direito ele só vai existir depois que o Estado é fundado. Tá? Então, se o poder constituinte funda o Estado, quem é que cria o direito? Então, a gente não tem uma base normativa para a fundamentação do poder constituinte, mesmo porque ele é anterior ao próprio direito. Então, ele é chamado de poder de fato, metajurídico, que se funda em si mesmo. Ele não integra o mundo jurídico, ele nem possui natureza jurídica. Então, ele é chamado de um poder político, tá? Que seria um produto de forças sociais que o criam. Então, a gente tem ali essas duas concepções. Vocês vão encontrar doutrinadores que defendem que o poder constituinte ele é um poder de direito da escola justnaturalista, e vocês vão encontrar doutrinadores que vão defender que ele tem essa característica da escola justpositivista, que é um poder de fato, que é um produto das forças sociais que o criam. Então, a gente tem
essa, essa ideia do poder constituinte. Então, se a gente seguir a corrente, a vertente positivista quanto à natureza, e considerando o poder constituinte um poder de fato que se funda em si mesmo, né, sem existências de regras anteriores, um direito anterior, de natureza essencialmente político, ele passa, então, a ter algumas características. Por isso, ele vai ser chamado de poder constituinte de primeiro grau ou genuíno, que é o poder responsável por elaborar a Constituição. Então, quando vocês vão pensar em poder constituinte originário, vocês vão lembrar do termo origem. Origem de quem? Da Constituição. É o poder. Aí vocês vão lembrar de quem é o poder? O povo. Então, é o povo, através de seus representantes, escolhe alguns representantes, e esses representantes, eles vão dar origem à Constituição. Esse, então, que nós temos o poder constituinte. E aí o poder constituinte, ele tem algumas características. E aí, gente, tem um doutrinador que traz 4, tem doutrinador que tem 5. Por exemplo, a professora Natália Masson, ela traz 4, a professora Amanda traz 5, e aí ela usa até uma palavra. No direito a gente usa muito, acho que vocês já usaram no vestibular, enfim, mas a gente usa muito como é que chama? Agora me fugiu o nome. Os mnemônicos, para lembrar, né? Você cria, a partir das iniciais do que você tem que lembrar, você cria essa palavra. Então, de acordo com a professora Amanda, ela diz que as características do poder originário, do poder constituinte originário, é o SAI. Sair, 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 porque ela diz que ele é soberano. Tem bastante, gente. No direito administrativo eu criei um específico para Joinville. Mas eu vou contar para vocês quando chegarem lá. Soberano, autônomo. Ops. Com o tempo eu aprendo a escrever melhor. Inicial. Ilimitado. Ilimitado e ilimitado e incondicionado. Essas, então, as características do poder constituinte originário. Ele é soberano, ele é autônomo, ele é inicial, é ilimitado e é incondicionado. Ele é soberano porque ele é único, não tem outro, gente. Ele é ele e não tem mais outro. Se eu vou fazer uma constituição, eu tenho ele, não tenho dois, não. É um poder constituinte que vai escrever uma constituição. Então ele é único, eu não vou ter outro poder. Ele é autônomo, de novo, porque ele não vai encontrar, como ele é único, ele não vai encontrar um outro que vai estabelecer condições para que ele possa exercer o seu poder. Não, é ele e ele que vai exercer, ele que vai estabelecer a Constituição. Então, ele é autônomo. Na verdade, é uma forma de dizer que ele é, uma outra forma de dizer que ele é ilimitado, porque ele tem a capacidade total de definir o conteúdo que será implantado na nova Constituição, bem como ali sua estruturação, os termos do seu estabelecimento, enfim. Ele é autônomo porque é a ele que cabe decidir se, como e quando deve se dar-se uma Constituição à nação. Então, ele é efetivamente autônomo, ele não depende de ninguém, ele é ele por ele mesmo e ele que vai estabelecer as regras. Então, por isso que chama de autônomo. A gente tem também inicial, porque ele inicia ali um novo conjunto de regras, uma nova ordem constitucional. Então, o produto do trabalho do poder constituinte é a Constituição,
é a base do ordenamento jurídico, é o documento que inaugura juridicamente um novo Estado e ocasiona a ruptura total com a ordem anterior. Né? Então, não existe antes dele, nem de fato, nem de direito, qualquer outro poder. É ali que está a vontade do soberano, ali é a vontade soberana do povo. Então, o poder constituinte originário é o ponto a partir do qual o direito começa. Então, ele não pode integrar a ordem jurídica que ele mesmo inicia. E também não vai ser regido por ela. Né? Então, ele é inicial, ele rompe com a ordem jurídica anterior e ele dá início a uma nova ordem jurídica. Então, essa é a ideia de que ele é inicial. Ilimitado e incondicionado é porque, gente, ilimitado porque ele não se submete ao regramento posto pelo direito precedente. Ele não tem que observar as regras que existiam antes. Ele está criando algo novo. Tá? Ele possui ampla liberdade de conformação da nova ordem jurídica. As normas jurídicas anteriores, elas não são capazes de limitar sua atividade, não podem restringir a sua atuação. Então, aquele é ilimitado porque ele pode decidir o que quiser e como quiser, né? Então, ele é ilimitado e ele é incondicionado. Ele não se submete a qualquer regra ou procedimento formal pré-fixado pelo ordenamento jurídico. Né? Ele atua livremente, ele não tem condições, é ele atuando ali e podendo colocar o que ele quiser, o que ele bem entender na Constituição. Tem alguns doutrinadores que incluem aqui que ele é permanente, porque ele não se esgota quando da conclusão da Constituição, ele permanece, podendo surgir quando for necessário uma nova Constituição. Tá? Então, ele tem ali essas características para a sua existência. Ele é soberano, ele é autônomo, ele é inicial, ele é ilimitado e ele é incondicional. Então, essas as características, eu até coloquei, tem outros doutrinadores que vão dizer que ele é político, porque ele é um poder de fato anterior ao direito, já mencionei para vocês, que vem lá da ideia, né, considerando aqui, seguindo a doutrina que estabelece a escola juspositivista, então ele é um poder de fato, ele vai criar um ordenamento jurídico. Como eu disse, inicial, dá início a uma nova ordem jurídica, ele é incondicionado, porque ele não se sujeita a qualquer forma ou procedimento, ele é permanente, porque ele se manifesta a qualquer tempo. Ele é ilimitado, não se submete a limites determinados pelo direito anterior, e ele é autônomo, né? Ele tem liberdade para definir o que vai existir, vai definir o conteúdo da nova Constituição. Então, esse é o nosso poder constituinte originário. É ele quem vai dar origem à Constituição. Certo? Então, aqui, nosso poder constituinte originário. Além do nosso poder constituinte originário, a gente viu que nós temos uma segunda hipótese de poder constituinte, que é... Essa aqui eu já falei. Tá, já falei, mas, enfim, o poder constituinte originário, ele pode ser, quando ele é a primeira vez que ele atua, ele é histórico, então ele é responsável pela criação da primeira Constituição de um Estado, e o revolucionário cria uma nova Constituição para o Estado em substituição anterior. E ele pode ser material, quando eu falo material, ele fala de conduta, tá? Quais serão os valores a serem protegidos? E o formal é quando eu escrevo, quando é o texto da Constituição. Então, as classificações. E aí sim, a gente entra no poder constituinte derivado, tá? Tem uma discussão aqui, gente, porque a doutrina ela discute. Porque ela diz assim: quem está constituindo é o poder originário. Então, eu só poderia chamar de constituinte o poder originário. Quando eu falo de poder derivado, ele não poderia ser chamado de poder constituinte derivado, porque ele não está implantando nada novo, ele está alterando. Então, a nomenclatura correta deveria ser poder constituído derivado. Tá? Então, sim,
a doutrina tem essas discussões, tem, né, reflexões sobre se é revisão, ele não pode ser constituinte, enfim, nós não vamos entrar nisso, mas vocês sabem que existe isso, que existe essa discussão, se é poder constituinte derivado ou poder constituído derivado. Me parece que realmente ele já foi constituído, já existe a Constituição. Eu só vou ajustar os termos. Então, eu sou constituído, porque o constituinte originário disse quem é o poder que vai poder alterar a Constituição, o poder que vai poder, bem redundante. Então, me parece que ele já está constituído, ele não seria constituinte. Mas nós não vamos ficar aqui discutindo nomenclatura, tá? A gente vai saber que existe o poder derivado, que é também chamado de poder de segundo grau, porque é aquele que eu vou utilizar para elaborar, modificar a Constituição Federal e elaborar as constituições estaduais. O poder derivado, gente, ele tem aqui uma subordinação. Uma subordinação. Subordinação a quem? A quem que ele é subordinado? Ao poder originário, né? Ele tem uma subordinação ao poder originário. Originário. Então, ele é subordinado. É o poder originário que cria o poder derivado. O poder derivado, gente, ele, diferentemente do poder constituinte originário, ele é jurídico, ou também chamado de regrado, né? Então, jurídico ou regrado. Por quê? Porque ele é regulado pela Constituição. Ele já está previsto no ordenamento jurídico vigente. É diferente lá do poder originário, que ele vem antes da existência do direito. Não, aqui já existe uma Constituição, já existe um direito posto, eu vou alterar essa norma posta de alguma forma, tem uma modificação ali. Então, ele é jurídico, ele é regrado. Ele é derivado, porque, como falamos, né, ele é subordinado, ele é fruto do poder constituinte originário. Ele é limitado ou subordinado. Gente, já existe uma Constituição, né? Então, ele é limitado pela Constituição. Ele não pode desrespeitar a Constituição. Então, ele deve observar as condições e os limites que foram impostos pelo poder constituinte originário. Então, ele é diferente do originário, ele é limitado e ele é condicionado. Ou seja, ele é condicionado, ele tem que observar o que foi disciplinado na Constituição. E ele é também, vou colocar aqui, dependente. Dependente. Por quê? Porque ele depende do poder originário, né? Ele depende do originário. Ele não existe se não houver um poder originário. Então, ele é dependente do poder originário. Vejam, então, que essas são as características do poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, ele é subdividido. Ele tem 3 classificações. Então, eu vou colocar aqui os nomes aqui. Acho que eu já coloquei antes, mas vou colocar aqui. A gente viu, né? Reformador. Ele é revisor e decorrente. Estas são as 3 subclassificações ou subdivisões do poder constituinte derivado. Pois bem, e aí nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Vamos falar, então, do poder constituído. Vamos falar primeiro do poder constituído decorrente? Depois eu falo do reformador, que desse aqui eu vou demorar um pouquinho mais. Vamos falar do poder constituinte decorrente. O que significa poder constituinte decorrente? É o poder conferido. Imagine, quando o poder constituinte originário ele atua, surge uma nova Constituição. Ela foi apresentada ali uma nova ordem jurídica.
Por conta da existência dessa nova Constituição, todos os demais documentos eles devem estar afinados com a Carta Maior, que seria a Constituição, já porque ela tem uma superioridade inconteste, né? E aí surge-se, nos casos de existência de federação, nos casos de federação, Estados federados, né? Brasil é uma federação? É, República Federativa do Brasil. Então, nos casos de federação, o Estado é caracterizado ali por uma descentralização do poder político, tá? Em diferentes entidades políticas. E todas essas entidades políticas, elas são dotadas de autonomia. Como essas entidades, elas são dotadas de autonomia, elas precisam de suas próprias constituições. Então, por conta dessa situação da existência da federação, os estados, eles precisam ter as suas próprias constituições. Então, o poder constituinte derivado decorrente é a capacidade conferida pelo poder originário aos estados membros, enquanto entidades integrantes de uma federação, para elaborarem suas próprias constituições. Então, eles vão elaborar as suas próprias constituições. E é no exercício do poder decorrente, então, que os estados eles vão cumprir sua capacidade de auto-organização, que é fruto da autonomia política que é conferida a cada um dos estados. E aí, para justamente ser possível a elaboração dessas constituições, vejam como o poder originário já pensou nisso, ele colocou lá no artigo, na nossa Constituição, né? No artigo 11 do ato das disposições constitucionais transitórias, colocou lá a possibilidade das assembleias legislativas eleitas em 1986, que era quem estava exercendo o poder à época, elas, investidas no poder decorrente, pudessem elaborar, no prazo de 1 ano, a contar da promulgação da Constituição Federal, as constituições estaduais. Então, o artigo 11 aqui estabeleceu que as assembleias legislativas, no prazo de 1 ano da Constituição Federal, elaborassem as constituições estaduais. Isso é poder decorrente, tá? Então, claro que quando o poder constituinte decorrente ele elabora a Constituição, ele é chamado de poder decorrente instituidor, porque ele está instituindo uma Constituição estadual, tá? Quando ele só realiza alterações no seu texto, ele é chamado de poder decorrente reformador. Então, quando elabora, né, a Constituição estadual, poder constituinte e instituidor. Decorrente e instituidor. Quando ele altera, é poder constituinte derivado reformador. Tá? Então, esses são os nomes que a gente vai utilizar. Quais são as características desse poder constituinte decorrente? Ele é um poder de direito, igual ao poder constituinte originário, mas ele é um poder de direito. Ele é limitado ou subordinado à própria Constituição Federal. É condicionado ao que está disposto na Constituição Federal. As constituições estaduais elas não podem estabelecer regras, elas não podem prever nada diferente do que está estabelecido na Constituição Federal, tá? Elas têm que observar o que a gente chama de... A gente usa muito esse princípio da simetria. Princípio da simetria. O que é esse princípio? Devem ser observados certos padrões fixados na Constituição Federal.
E aí eu vou seguir nas constituições estaduais, elas vão seguir o mesmo padrão da Constituição Federal. Ah, professora, então elas vão copiar o que está dito na Constituição Federal e trazer para o Estado? Elas vão copiar a ordem, mas elas vão adaptar para a realidade estadual, tá? Se você pegar uma Constituição estadual, por exemplo, vocês vão pegar a Constituição, pega a Constituição Federal e pega a Constituição do Estado de Santa Catarina e folheie as duas. Elas são muito parecidas. Só que, claro, a Constituição estadual, ela está adaptada à realidade de um estado. Então, a gente vai ter algumas regras que são um pouco diferentes, a gente vai ter nomenclaturas diferentes. Mas se vocês olharem o padrão, é bem princípio de simetria. Ele segue padrão de Constituição Federal, tá? Porque a gente chama o princípio da simetria. Além de observar a formatação, nós temos alguns limites. Eu falei para vocês que ele é limitado. Nós temos alguns limites ao poder constituinte decorrente. Primeiro, a gente tem os princípios constitucionais sensíveis. Deixa eu colocar aqui uma que eu escrevo para vocês. Depois eu disponibilizo o material, tá? Fiquem tranquilos. Aqui. Podia ter colocado assim. Página inicial. Novo slide. Okay. Então, nós vamos ter... Deixa eu escrever aqui. Nós vamos ter alguns limites ao poder derivado decorrente. O que a gente vai ter aqui de primeiro? Os princípios constitucionais sensíveis. Eles estão no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. Eles representam os fundamentos que organizam a Federação Brasileira. Se houver um descumprimento por parte dos Estados-membros, é possível a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que gera uma intervenção federal. O que nós temos, então, esses princípios? Eles se referem à forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, prestações de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais. Então, esses princípios, a Constituição Estadual, por mais que ela esteja formando a Constituição de um Estado, e que ela não precisa ser um copia e cola da Constituição Federal, ela observa a formatação da Constituição pelo princípio da simetria e ela não pode estabelecer regras diferentes destes princípios, porque senão estaria subvertendo a ordem e aí poderia gerar uma intervenção federal aqui no Estado que estabelecesse regras diferentes. Imagina que esse Estado resolve que não vai respeitar o regime democrático e vai ser um regime ditatorial. Está subvertendo a ordem prevista na Constituição, está descumprindo um princípio constitucional sensível. Então, ela não pode, esse ponto seria declarado inconstitucional. A gente tem aqui um segundo limite. Então, aqui, princípios constitucionais extensíveis. Eles estabelecem aqui as regras centrais de organização da federação. Então, estabelece como que a Federação Brasileira será organizada e essa forma de organização, ela é extensiva aos estados. Os estados têm que observar esta forma também, tá? Esses princípios, eles podem ser expressos ou eles podem ser implicitamente extensivos. Dos expressos, a gente tem, por exemplo, as regras que devem ser observadas pelos deputados federais, que também devem ser observados pelos deputados estaduais, tá? Então, ele é extensível aos deputados estaduais.
E dos implícitos, a gente tem ali, por exemplo, lá na Constituição Federal, uma regra de como funciona para a licença para que o chefe do Estado se ausente do país, que o presidente possa se ausentar do país. Então, dos deputados, enfim, regra ali de como se ausentar do país. Não está implícito, não está dito lá que os estados obrigatoriamente devem seguir essa mesma regra, mas é implícito que se eu tenho uma regra federal, eu vou seguir a mesma regra no estado. Então, é extensivo, implicitamente extensível às autoridades estaduais. E, por fim, a gente tem ainda, a gente tem ainda os princípios constitucionais estabelecidos. Então, princípios constitucionais estabelecidos, que eles estão previstos, né, na Constituição Federal e estabelecem lá as garantias individuais, os direitos políticos, ah, normas tributárias. Então, esses princípios, eles também devem ser observados pelas constituições estaduais. E aí a gente tem uma discussão muito grande aqui, se quando eu tenho a criação da lei orgânica do Distrito Federal e dos municípios. E dos municípios. Só que tem uma discussão, tá, gente? Vou botar um asterisco aqui. Tem uma discussão se é poder decorrente ou não. Resumindo, em relação ao Distrito Federal, sim, é poder constituinte decorrente, derivado decorrente, porque a Constituição, o Distrito Federal, ele assume às vezes de estado e às vezes de município. Então, a lei orgânica do Distrito Federal seria uma Constituição, seria semelhante a uma Constituição estadual, então seria sim o poder derivado decorrente, tá? Assim, tem parte da doutrina, uma doutrina minoritária, que diz que vale para o Distrito Federal e para os municípios e é poder derivado decorrente. A doutrina majoritária, ela vai dizer que ele é perceptível no Distrito Federal, mas não nos municípios. Por quê? Porque o Distrito Federal é também Estado, então ele tem características de Estado membro, e aí a lei orgânica do Distrito Federal, assim como ocorre com as constituições estaduais, ele só está submetido à Constituição Federal. Já os municípios, eles são formatados por documentos condicionados. As leis orgânicas dos municípios, elas devem observar a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Tá? Então, seria um poder derivado decorrente de terceiro grau. Eles dizem que não faz sentido. Então, a gente, quando fala em lei orgânica municipal, e a gente tem um conflito entre leis municipais e a lei orgânica, a gente não fala de inconstitucionalidade, a gente fala de legalidade, porque a lei orgânica não é uma constituição. Ela é tipo uma constituição municipal, ela é quem organiza o município, mas ela não é uma constituição, porque ela não é decorrente ali, não é um poder derivado decorrente. Então, lei orgânica não é incluída aqui no conceito, ela é só poder derivado decorrente, é para as constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal. Ok? Além do poder decorrente, a gente tem o poder constituinte derivado reformador. Esse, então, serve para a elaboração aí sim, como a colega tinha falado, emendas à Constituição. À Constituição. Então, é o poder constituinte reformador que vai estabelecer as alterações da Constituição. Nós já vimos que a nossa Constituição, ela tem nós já vimos que ela é rígida, né? Não é simples para alterar as regras da Constituição Federal. Por isso, o poder reformador, ele tem alguns limites.
ele tem alguns limites. Porque nós temos uma Constituição que não é flexível, não pode alterar de qualquer forma. Então, a gente tem alguns limites. Nós temos os limites materiais, nós temos os limites circunstanciais, e nós temos os limites formais. Nós não temos limites temporais, porque a Constituição, quando foi criada, não estabeleceu um tempo para sua alteração, tá? Então, a Constituição de 1988, que vocês vão encontrar, né, alguns falando de temporais, mas eles inexistem na Constituição de 88. Ela não estabeleceu limitações temporais. Quais seriam, então, as limitações materiais? Aqui nós vamos ter como limitações materiais as chamadas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, tá? Que elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Elas estão fora do alcance do poder constituído derivado reformador, tá? É um núcleo intangível da Constituição Federal, não pode alterar, são chamadas cláusulas pétreas porque não tenho como alterar estas cláusulas. Lá no parágrafo 4º vocês vão encontrar quais são as cláusulas. Elas não podem ser alteradas, não adianta propor emenda constitucional, que não possa alterar estas cláusulas estabelecidas neste artigo. Por isso, elas são chamadas cláusulas pétreas, tá? Porque elas representam a identidade básica do projeto constitucional. Elas representam ali a essência da Constituição e o núcleo de decisões políticas e valores fundamentais que legitimaram a sua criação. Então, eu não tenho como alterar as cláusulas pétreas. Por isso, o poder reformador ele tem um limite material, que são estas cláusulas que não podem ser alteradas. Tá? Então, estas são os limites materiais. Além disso, vocês podem se perguntar se, por serem cláusulas pétreas, então elas teriam uma hierarquia superior dentro da Constituição. Não, não tem. As regras constitucionais, os artigos, eles possuem a mesma hierarquia, tá? Então, mantém-se tudo igual. Não é porque elas são cláusulas pétreas que elas têm uma hierarquia superior. Não tem hierarquia entre normas constitucionais originárias, certo? Então, a gente tem ali diversas situações que não podem ser alteradas, e se houver alguma tentativa de alterar estas cláusulas, o Poder Judiciário pode ser acionado. Então, pode ser chamado o Poder Judiciário e ele vai exercer o controle, inclusive antes mesmo da emenda ser promulgada, dizendo, não pode, essa emenda não é possível de aprovação, porque ela está alterando uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Certo? Quais são as cláusulas pétreas que nós temos na Constituição? A forma federativa de Estado, tá? É como o Estado é organizado, a distribuição do exercício de poder. Então, quando ela é federada, eu tenho uma descentralização do exercício, em vez de ter um poder único centralizado, eu descentralizo, eu crio entes autônomos. Tá, a gente pode questionar se realmente a gente é um Estado federado. Tem atualmente muita gente questionando isso, porque os estados, eles não são. Querem saber o exemplo exato de uma federação? Estados Unidos. É República dos Estados Federados dos Estados Unidos, enfim. Eles são estados federados. Eles têm autonomia. Eles podem fazer a sua própria legislação, administrar as contas. Os Estados Unidos, sim, são um exemplo efetivo de federação. A gente copiou, inclusive, no início lá da República, a gente era chamada de República Federativa dos Estados do Brasil, numa tentativa de copiar o modelo norte-americano. Manteve-se Brasil como uma república federativa, mas não é bem, é federativa na forma de divisão e descentralização de poder. Mas quando a gente fala em administração, aí nós não temos uma federação, porque os estados são dependentes de legislação de um órgão central que enfim, fica em Brasília.
Então, a gente tem um federado em partes, tá? Mas não pode abolir o Estado, a forma federativa de Estado, tá? Então, tem que observar descentralização do exercício do poder político, a repartição constitucional de competências, a existência ali, de um tribunal constitucional para dirimir conflitos. Então, o núcleo essencial é a forma federativa do Estado. Outra cláusula pétrea: voto direto, secreto, universal e periódico. Não tem como alterar direto, né? Aquele que a pessoa, você mesmo vai votar, você não pode dar uma procuração para alguém votar para você, tá? Então o povo vai lá e vota. Direto, secreto, sigilo é para garantir ali que ninguém saiba o seu voto e aí possa prejudicar a sua escolha. Universalidade, porque abrange todos os cidadãos, né? E a periodicidade é porque haja uma alternância periódica. Outra cláusula pétrea é a separação de poderes, tá? Cada poder, a gente já falou sobre isso em aula, a gente tem cada poder com sua função típica, então não posso alterar, não posso misturar aqui, tem que observar a separação de poderes, e os direitos e garantias individuais devem ser observados. Então, estas são as cláusulas pétreas. Eu não posso propor emenda constitucional que vá alterar qualquer dessas 4 situações, tá? A forma federativa, a separação de poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, e os direitos e garantias individuais. As limitações circunstanciais, elas são aquelas que visam ali a preservar a autonomia e a livre manifestação do poder reformador, né, para evitar ali maiorias ocasionais e elas destruam o poder constitucional. Então, a circunstância, ela vem aqui no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, que vai dizer que eu não posso propor emendas constitucionais durante a vigência de estado de sítio, estado de defesa ou de intervenção federal. Os ajustes, então, eles só podem ser feitos quando superada a excepcionalidade daquele momento. Tá? Então, diz, olha, tem uma circunstância que impede ali alterações. Então, que é esses momentos aí distintos. E as formais, que se referem a procedimento. Tem que observar um procedimento, tá? Os únicos que podem, o artigo 61 vai trazer os únicos que podem, da Constituição, né? Os únicos que podem apresentar emenda constitucional. E aí vocês vão ver que é o presidente da República, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, Câmara de Deputados ou de Senado Federal, e mais da metade das assembleias, mais de 50%, das assembleias legislativas das unidades da federação, cada uma tem que se manifestar pela maioria relativa de seus membros. Então, só estes podem propor emendas à Constituição, certo? Além disso, a deliberação e a votação de uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, ele tem que ocorrer em cada casa do Congresso, então na Câmara e no Senado Federal, porque nós temos aqui uma sessão bicameral. Tem que ser aprovada nas 2 casas, tá? Em 2 turnos, e elas só serão consideradas aprovadas se obtiverem 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá? E ainda tem aí uma série de situações que devem ser observadas, o interstício mínimo, enfim. Então, tem que observar o procedimento. Vejam, como a nossa Constituição ela é rígida, ela tem que observar o procedimento é mais rígido para a alteração da Constituição do que, enfim, do que para uma lei ordinária. Então, esse procedimento, ele é mais rígido, ele é mais grave, ele exige
uma maior participação para a alteração da Constituição Federal. Então, esse é os nossos limites formais que estabelecem esse procedimento mais rígido para a alteração da Constituição Federal. E assim, gente, a gente vai ter algumas limitações implícitas, tá? Algumas limitações implícitas. Não posso mudar o artigo 60, não posso mudar a titularidade de poder, estabelecer ao poder reformador como se ele fosse poder originário, não posso suprimir os fundamentos da República, do artigo 1º da Constituição. Então, tem uma série aí de outros limites que vem ali limitando a execução do poder reformador, mas os principais limites ao poder reformador são esses. E, por fim, a gente vai ter o poder constituinte revisor, tá? É um procedimento formal, ele está previsto no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que daí diz lá, ó, a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Na verdade, hoje a gente não tem mais poder revisor, ele foi exercido depois dos 5 anos, ele foi instituído pelo poder originário, né? E estava subordinado às regras impostas pelo poder originário, tá? Então, passados 5 anos da promulgação da Constituição, nos primeiros 5 anos não podia mexer na Constituição, era ela e pronto. Depois dos 5 anos, que foi em 1993, tá? Foi realizado, inclusive em 1993, foi realizado um plebiscito, no qual a população foi chamada a se manifestar sobre o desejo de mudar a forma e o sistema de governo originalmente previsto. Então, foi feito esse plebiscito para saber se as pessoas queriam manter a forma, o presidencialismo, né? Ou se queriam mudar para um parlamentarismo. E aí foi levada à votação. O resultado do plebiscito foi no sentido de continuar. Os cidadãos disseram, não, a gente quer a forma republicana e o sistema presidencialista. Tá? E aí acabou a possibilidade de revisão. Tá? Então, na verdade, era simplesmente esse poder revisor ali, era para saber se as pessoas queriam continuar da forma como foi proposta ou se elas queriam alguma alteração. Tá? Então, mas, feito plebiscito, disseram que queriam continuar, tá? Da forma como tinha sido previsto, foi lá chamado, o resultado ocorreu, então já foi exercido o poder revisor, hoje ele está com sua eficácia exaurida, já que nós temos muito mais do que 5 anos da promulgação da Constituição, ela foi em 93, já se passaram mais 20 anos de quando foi exercido o poder revisor. Então, esta, então, é a teoria do nosso poder constituinte, e estas são as formas que nós temos. Poder constituinte originário e o poder constituído derivado, que pode ser reformador, decorrente ou revisor. Alguma dúvida em relação ao poder constituinte?